Roberto, bom dia. Figueirense no último sábado jogou contra o Camboriú, realizou o segundo jogo treino, né, no seu período como comandante. Eu quero começar te perguntando se a escalação que aconteceu naquele jogo treino, a escalação titular, já é uma base para essa partida contra o Altos. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? É claro que a gente sempre tem um esboço, né, de uma equipe titular, mas ela não significa que será aquela, né? E nem a maneira de jogar. Nós, quando fazemos os jogos treinos, eu acredito que esse é o momento de não só de avaliações, né, individuais, mas avaliações coletivas também, de como será a maneira que a gente deve atuar, jogar. Claro que cada situação, cada local, a gente acostuma jogar e pode exercer uma maneira de jogar diferente, e jogos treinos é para isso, né? É um momento que você esboça, né, uma maneira um pouco mais similar, né, do jogo. Então, para isso que tem esses jogos treinos. Roberto, bom dia. Faltam 3 dias para a estreia do Figueirense na Série C e o primeiro jogo é fora de casa. O Figueirense não joga bem fora de casa. O que fazer para voltar de lá do Piauí com os 3 pontos? Bom, primeiramente fazer com que tenha a organização, né, de você poder jogar fora de casa. A gente sabe que a diversidade é sempre maior, mesmo porque se você pegar toda equipe, né, ela começa a fazer uma projeção de pontos a partir de jogos dentro de casa, o que você vai ganhar, quantas vitórias e tudo mais. E nós iremos estrear fora de casa, e com certeza o adversário também está pensando dessa maneira. Mas nós temos que ir lá e pensar que se nós quisermos, né, cravar a nossa classificação, nós temos que buscar pontos fora de casa. E esse é o momento, né? É a nossa estreia. E eu tenho certeza que o cartão de visita é sempre numa estreia. Então eu espero que a gente possa fazer da melhor maneira possível, mostrar realmente aquilo que nós queremos. Individualmente é o momento do atleta também ele conquistar a sua vaga, ele cravar que realmente ele pode ser titular de uma equipe como é o Figueirense, e nada melhor do que uma partida dessa, como você acabou de falar, fora de casa. Tem essa expectativa negativa, né, de jogos fora de casa, e nós temos que superá-la. Bom dia, professor. Tainada, Orgum TV. Visando esse ano na Série C, o Figueirense tem um número limitado de laterais direitos. E a gente acompanhou o Andrew se saindo muito bem nessa posição. Se uma possível lesão do Elias ou do Ellison, a gente precisar de alguém para fazer lateral direito, o Andrew seria uma opção? Sim, com certeza. Nós temos treinado. O Andrew é um atleta assim, muito concentrado, é um atleta que fisicamente privilegiado, tem uma identificação legal de algum tempo já com a equipe do Figueirense, então pode ter certeza que ele é uma opção, como você acabou de falar, estrategicamente, né, em termos ofensivo, ele tende a ter um aproveitamento melhor até dos outros que são de origem e tem treinado e jogado de lateral. Então é sempre uma estratégia, é sempre uma opção que a gente pode ter de mudança daquilo que nós temos naqueles que teoricamente são oriundos e que vinham jogando na lateral. Roberto, bom dia. Hoje faz 15 dias do seu anúncio. Eu queria que tu avaliasse o que tu viu do Figueirense na chegada aqui e nesse período qual foi a melhor que tu pôde ver nesse período de 2 semanas, e também eu queria que tu avaliasse um pouco o elenco. Bom, primeiramente assim, nós tivemos uma chegada, você procura observações e pegar muito daquilo que vinha acontecendo, tanto de positivo e negativos. Claro que as negativas você tenta saná-las, né? A positiva você enfatiza para que a gente possa ter uma equipe forte. Claro que eu não sei assim exatamente aquilo que vinha acontecendo. A gente procura isentar para que você dê oportunidade sem pensar naquilo que foi feito, senão o atleta não poderia estarem aqui. E fazer com que eles possam escrever uma nova história nessa competição da Série C. E fazer com que eu sempre tenho batido muito numa tecla, como nós estamos vivendo um momento
de todos, né, vestirem a camisa do Figueirense, a diretoria, comissão, jogadores, principalmente a torcida que abraçou e está junto. Eu sempre tenho batido muito numa tecla que nós temos que representar muito bem essa torcida dentro de campo. E nós temos uma maneira de representar, nós ter uma transpiração muito forte ali dentro de campo, fazer com que a representatividade ela aconteça dentro de campo, porque eu acredito muito nisso. Toda inspiração e transpiração ela dentro de campo, ela se torna em resultados positivos. E é isso que a gente espera que possa acontecer com nós dentro de campo, com a equipe do Figueirense. Roberto, seguindo nessa retrospectiva do fora de casa, as performances do clube fora de casa, o Figueirense não vence no Nordeste há mais de 5 anos. Agora estreia fora de casa no Piauí, é a primeira vez que joga no Piauí. Eu quero te perguntar se a comissão técnica avaliaria um empate como um resultado bom já para essa estreia. Olha, eu acredito muito assim, que a história do empate, ou vitória ou derrota, ela é muito avaliada não antes, né? Que antes do jogo, se você fala de alguns resultados, você poderia abraçar e pegar para você. Mas o jogo ele vai acontecendo, né, de N situações, e de repente pode ser bom ou ruim de acordo com aquilo que vai acontecer no jogo. É muito difícil você falar aquela máxima que a gente vai ter que ser redundante, né? Cada jogo é uma história diferente. Então, sobre o resultado em si, sempre, claro, é importante a vitória, mas jogando fora de casa nós sabemos de todas as adversidades que elas podem acontecer, e ela pode ser bom ou ruim, como eu já te falei, de acordo com aquilo que vai acontecer durante a história da partida. Roberto, é a estreia do Figueirense na Série C, mas é a tua estreia também à frente do Figueirense. Como é que faz para controlar a ansiedade, para isso não ir para dentro de campo, até dos jogadores, que vão ter jogadores estreando vestindo a camisa do Figueirense, e o time está pronto para a Série C? Tem que está pronto, todos nós, né, passamos esses dias trabalhando bastante. É uma equipe que ela é dedicada, é uma equipe trabalhadora dentro de campo, nos treinamentos e tudo mais. Isso daí tem sido um ponto fundamental e positivo, né, na nossa ótica, né, que é a entrega, o trabalho, a tentativa de se cumprir aquilo que nós temos traçado. E eu acredito que isso é sempre um fator de positividade para uma competição. Então eu espero que isso daí possa ser uma marca registrada dentro de campo e que a gente consiga ter esse êxito através dessa base que você falou. Professor, voltando de novo falando sobre posições, né? A zaga do Figueirense foi muito criticada nesse catarinense, questão de falhas, e também que o Figueirense não tem um leque muito aberto em questão de zagueiros. Tem alguma intenção de uma possível contratação para a zaga, ou tu pretende talvez subir alguém de base, por exemplo, o Léo Zonda, que estava no Catarinense também? Olha, você pode ter certeza de uma coisa, que a direção, né, todos que envolvem o Figueirense, fora da direção, a comissão técnica, nós estamos muito atentos a carências e de repente a posições que nós temos até a mais e sobra, e nós temos que ter readequar, né? De trazer para posições carentes e de repente você fazer com que os atletas sigam a vida dele em outros lugares, aquelas posições que nós temos de sobra. Então nós estamos atentos, mas e eu acredito muito numa coisa, eu falo sempre que o futebol ele é um esporte totalmente coletivo. Claro que o erro individual ele acaba aflorando e todo mundo se percebe, mas quando você fala em um setor defensivo, você tem que falar no conjunto. Quando você fala em fazer um gol e ser ofensivo, você fala do conjunto. Tem que sair desde o goleiro para se fazer um gol. E para você não tomar, e para você ter uma equipe consistente defensivamente, ela tem que começar na frente também. Senão você acaba rotulando um setor do campo e que de repente ele não é ocupado sozinho, tanto na hora de fazer o gol, como também na hora de não se tomar um gol. Você falou da representatividade, você tem batido nessa tecla desde que chegou, e eu queria que você falasse um pouco mais da representatividade, no sentido de qual que é a cara do Figueirense que a gente vai poder ver já logo de estreia. Olha, se eu chegar agora e comentar, ela vai ser apenas subjetiva, né? Logicamente que você vai ter que sentir, você vai ter que ver aquilo que vai estar acontecendo dentro de campo, mas eu espero que nós possamos ter uma equipe que, lógico, que tenha inspiração, mas que a gente tenha muita transpiração também, porque eu acredito muito no trabalho.
E o trabalho não vai ter outro jeito da gente não fazer com que a gente se represente dentro de campo. Então, que a gente tenha uma equipe, no nosso linguajar, que fica mais fácil, né? Uma equipe cascuda, uma equipe que realmente trabalhe, que a gente possa competir realmente dentro de campo com qualquer adversário, como vocês falaram, tanto aqui dentro da nossa casa, como lá fora, na hora que nós estivermos jogando na casa do adversário. Roberto, alguns jogadores não atuaram contra o Camboriú, foi o caso do Edson, Matheus Claudino, Jefferson e Lucas Campos. Os jogadores seguem nos planos da comissão técnica? Todos que estão trabalhando aqui, eles seguem trabalhando, eles fazem parte de ativo do clube, né? Até que seja negociado qualquer tipo de atleta, não só esse, qualquer outro, ele faz parte. Mas é assim, nós temos aí um jogo treino, por exemplo, nós procuramos usar os 22 jogadores. E obviamente que nós temos um pouco mais. Se você pegar, se não me engano, vou citar um exemplo, né? O Claudinho, o Jefferson, no outro jogo passado, eles acabaram sendo utilizados. Nesse a gente acabou usando outros jogadores, inclusive o próprio Andro na lateral esquerda, na lateral direita. Então, é assim, não tem como você fazer 3 tipos de troca, você acaba fazendo 2 e foi isso que nós fizemos nessa última partida. Então é mais o campo de observação, tanto desses atletas como de outros também. Roberto, num cenário ideal, como você imagina a estreia do Figueirense na Série C? Sempre com vitória, né? Fazer com que a gente represente bem o torcedor, que é isso que nós esperamos e que o torcedor também espera. Falando do adversário, até em conversa com o pessoal aqui do Figueirense, você falou muito da dificuldade de coletar material do adversário para estudo, o que se pode esperar do outro lado também, porque é uma partida com um adversário que talvez não se tenha tanto vídeo assim para analisar, enfim. Nós tivemos pouco, mas nós conseguimos obter. A gente tem alguns materiais para que a gente possa coletar informações. Vocês também devem conhecer bem, o treinador também, que já trabalhou aqui no futebol, né, nosso aqui, no nosso estadual. E alguns atletas, inclusive alguns atletas foram meus atletas, estão jogando no alto, né, que eu trabalhei bastante, Norte e Nordeste. Então a gente tem algumas informações, características, né, de como pode ser que eles joguem, e nós estamos tentando nos preparar. Claro que todas as equipes, nós teremos dificuldade nessa primeira rodada de obter informações do adversário. Na segunda já começa a ficar mais fácil. Obrigado. Tranquilo? Obrigada. Da próxima vez vocês trazem o outro par aí, que a gente tá... Pô, e ainda tem o símbolo ali, fica chique. Valeu, gente. Vai, então.